Bom, antes de tudo, meus vídeos são feitos sem música, para você poder acompanhar com a sua trilha sonora preferida, do seu computador, do seu celular, seja pelo YouTube, pelo Spotify, pelo SoundCloud ou alguma coisa assim. Mas enfim, escolha o fundo que você acha melhor do vídeo e depois você comenta aí, coloca nos comentários aí o que você acha legal nesse vídeo. E aí depois dá aquela força com a curtida, se inscreve no canal e compartilha, para que as pessoas que precisam ouvir essa mensagem possam ouvir. Hoje eu queria falar de um assunto que não é muito recorrente por aí, mas que pode ajudar muitos homens a poderem entender e as mulheres a entenderem certos mecanismos também, para elas não ficarem o tempo inteiro só ouvindo essa ladainha feminista. Você tem que se empoderar, você tem que, sabe? Nesse sentido de empoderamento, de achar que tem que se valorizar, que tem que se aceitar. Tem até menina por aí que odeia o próprio corpo, aí para ela se sentir bem e não dar um ataque, não ficar doida, ela faz aí curso de aceitação. E é a pior coisa que você pode fazer, né? Em regra, quando a gente vai falar no mundo dos relacionamentos, em regra, quando a menina, hoje em dia é moda, né? Hoje a garotada e as meninas aí, menininhas, estão o tempo inteiro falando: o cara fez isso, corta ele. O cara fez aquilo, corta ele. E tá botando um monte de empecilho. Uma mulher 10/10, obviamente, ela vai ter ali a sorte de ter vários e vários homens atrás dela, né? Obviamente. Mas a gente está falando de situações corriqueiras, situações assim, quando você está ou na igreja, ou na academia, ou na escola, ou você está no trabalho, ou você está até na sua vizinhança, num lugar que você conhece, num ambiente que você vive. Nesses lugares, você tem que entender que quando você chega numa garota e ela te rejeita, e você, obviamente, né, você tá ali sendo rejeitado, e você vê que ela te rejeitou e não vai continuar ficando no pé dela igual um gado, aí ela automaticamente é rejeitada. Você não precisa falar nada. Ela automaticamente é rejeitada. E isso é involuntário, isso aí é automático. Por quê? Ao momento que ela te rejeita, ela não consegue mais fazer um regret, não consegue fazer mais um recuo, ela não consegue rejeitar e aceitar ao mesmo tempo. Rejeitar e fazer o contrário da rejeição, que é te aceitar. É impossível isso. Se ela fazer isso, ela perde pontos automaticamente. Pontos morais ali, né? Com você. Imagina, ela vai lá, te rejeita, passa um pouquinho. Oi, tudo bem? E começa a abrir conversa com você e fala, você conversou comigo, e pede até desculpa. Isso aí faz ela perder pontos, porque ela tá. O porquê exatamente eu não vou conseguir falar, óbvio, né? Mas fica nítido pro ser humano que isso vai ficar ruim pra ela, vai pesar pro lado dela. E aí ela nunca vai voltar, obviamente. Pra ela voltar é porque, sei lá, ela viu que você é rico e falou, putz, eu rejeitei um rico, vou voltar. Que acontece. Mas quando acontece, já era, né? E quando você é um gado, né? Quando você é um cara que vai atrás de qualquer mulher, você. Cara, é a pior coisa que você tá fazendo, porque ela tá te rejeitando, você tá ficando negativo com ela, e chega um momento que você vira gado mesmo. No momento que ela quiser te sacrificar, ela vai te sacrificar, meu filho. Meu filho. Você vai ser escrachado, cara. Não tem nem como. Não tem como. A menina vai simplesmente te ignorar ao extremo e vai sentir a última Coca-Cola do deserto, entendeu? Isso se você for um pouquinho do nível dela, né? Hoje em dia, esse que é o negócio. O cara tem que entender que no momento que a menina te rejeitou, você vai embora, cara. Vai embora, vira as costas, entendeu? Porque chega num ponto, hoje vou analisar a situação de hoje em dia, de como tá, porque hoje em dia você tem uma hipervalorização da mulher, desnecessária, totalmente desnecessária. Talvez porque a gente vive num mundo que é muito mais visual, né? Então, a mulher ela basicamente vive de imagem. A mulher, ela é a flor da espécie. Tanto é que eu gosto de falar isso, que a mulher mais bonita sempre vai ser mais bonita que o homem mais bonito. Sempre. Mas a mulher mais forte, ela sempre vai ser mais fraca do que o homem mais forte. Sempre. Isso aí não tem nem. Isso aí não é nem generalizando. É a grande maioria mesmo, mesmo. Se você for pegar aí, não tem jeito, porque esse é da espécie. A mulher, ela tem.
Só na nossa espécie. Se você for pegar na biologia, é assim que funciona também. As espécies, ainda mais nesse jeito que a gente se reproduz, para dar a variabilidade genética, um lado fica com uma parte ali mais estética, e outra parte fica funcional. Nas plantas é assim também, entendeu? Se você não sabe, planta tem sexo também. O pólen da planta é o esperma da planta. E aí a flor da planta, por isso que eu falo flor da espécie, a flor da planta é justamente o óvulo, né? A parte ali que vai se tornar uma semente ou vai se tornar um fruto, alguma coisa assim. Então, analisando a situação de hoje em dia, você pode pegar a grande parte das mulheres hoje, elas sempre foram de rejeitar, né? Rejeitar muitos dos caras que hoje em dia as mulheres conhecem, elas rejeitam. E aí eu vejo às vezes, muitas das vezes, uma mulher ela ficando com vários e vários caras aí e achar que conhece o homem, justamente por ter ficado com vários homens. Enquanto que o homem em si não fica tanto com várias mulheres quanto uma mulher fica com vários homens. Justamente por quê? Porque ela é a caça. Ela não você nesse pico de mundo feminista aí, você não vê as mulheres lutando pelo direito de chegar no homem, porque elas não precisam. E mulher, cara, vou falar a verdade pra você, eu já fiz até teste, já cheguei até em alguns meninos e fiz desafio. Cara, elas não chegam, velho. O medo de ser rejeitada é enorme, enorme. Só que ficar num troninho rejeitando é muito melhor do que ser rejeitado. A questão que ela não entende, que no momento que ela rejeita, pode ser até do jeito que ela calcula na cabeça, ela tá tendo um certo tipo de controle. Mas ela não vai ter mais o conhecimento daquele cara, ela não vai saber quem aquele cara é. Se os gados hoje em dia, se os homens gados hoje em dia parassem de ser gado, não existisse mais gato no mundo, eu acho que boa parte dos nossos problemas seriam resolvidos. Boa parte, porque no momento que a mulher ia rejeitar, ela ia ter que pensar duas, três vezes antes de rejeitar. E aí daria um espaço ali pra ela poder conhecer melhor quem é o cara, em vez dela dizer na lata, não, entendeu? E eu acho muito engraçado essas mulheres que ficam com vários homens por aí achando que conhece homem. Eu acho isso muito engraçado, porque eu vi isso na prática. Tipo, no meu último relacionamento que eu tive, É, a menina, ela tinha. Pra você ter ideia, eu cheguei a perguntar pra ela quantos caras que ela ficou, que ela já ficou na vida dela. Ela não me respondeu a pergunta. Ela só falou assim: em um mês eu fiquei com 30 caras. Entendeu? Um por dia. Então ela ficou com vários no mês. E aí depois com o relacionamento ela foi diminuindo. Como se fosse resolver alguma coisa de 30 pra 28, entendeu? Tipo, aí, o que acontece? No mês. Então você vai contar num período da vida dela ali, ela ficou nesse período aí de putaria, uns 2 anos. Então você imagina, vai passar dos 100, fácil. E aí, quando eu namorei com ela, eu não sou um cara típico, entendeu? Eu sou mais sozinho, eu não gosto de muita amizade. Eu sou o tipo de pessoa que tem amizades seletivas. E aí tem cara até que confunde isso com achar que eu vou colocar tudo nas costas dele. Não, eu só tô vendo o valor dele. Eu não tenho a menor vontade de ser famoso, menor vontade. Eu faço esses vídeos aqui pra mim não ficar louco. Porque eu tô chegando num nível que eu tô começando a perder os bens intelectuais, as coisas que eu estudei na época que eu mais estudei na minha vida. E foi uma época tão boa pra mim que eu me sentia capaz de tudo, de fazer tudo. E hoje em dia, você sabe, né? Tem até aquela frase: em terra de cego, quem tem um olho é rei. E eu sou esse tipo de pessoa. Até falei no outro vídeo que eu não gosto muito de retórica, não sou uma pessoa falastrona que fica fazendo malabarismo com os argumentos. Eu gosto de escolher palavras, tenho mais aquela veia de escritor mesmo. E aí, quando você vê uma menina como essa rejeitando vários, e aí, no meu caso, por exemplo, que ela ficou, foi lidar comigo como se eu fosse os outros, cara, ela levou uma ré tão grande, mas você não tá entendendo o nível da ré. Porque os caras que ficaram com ela é um grupo seletivo. Quem conhece aí de estatística, pode falar, manda aí nos comentários que eu quero saber, eu quero ver sua opinião. A gente sabe muito bem que na estatística você tem acurácia, né? Você tem, vamos supor que você bota um plano ali, né? Uma cruz, né? Igual um plano cartesiano. E aí fica em você quer entender a dinâmica daquele negócio. Aí você vai fazer a pesquisa. Tem duas coisas que acontecem nesse momento.
Você tem a dispersão, às vezes você pega um grupo, uma amostragem muito grande para você fazer o estudo e fica muito disperso, os dados ficam muito dispersos, fica muito difícil de você catalogar. E às vezes você pega um grupo muito nichado, muito específico, e aí você pega uma quantidade de dados muito específica, aí fica deslocada a quantidade de dados que fica deslocada assim no plano. E não chega exatamente no que você precisa, na totalidade do que é necessário para você entender, fica enviesada. E na estatística tem muito essa questão. E quando você vê uma mulher lidando com um homem pela experiência dos outros homens que ela ficou, com as outras centenas de homens que ela ficou, é, ela está fazendo literalmente uma amostragem muito seletiva. Qual é o tipo de cara que vai ficar ali atrás das meninas? É um cara, por exemplo, que não vê o problema do feminismo, por exemplo. Segundo, é um cara que, assim, você pode até falar que ele não se valoriza, porque ele vai ficar ali com várias mulheres, mas ele não está em momento nenhum pensando no futuro dele. Ele não está em momento nenhum pensando, nossa, deixa eu ficar aqui com uma pessoa para eu poder ter uma família com ela. Ele não está pensando nisso. Ele está pensando literalmente em prazer, sexo e esse tipo de coisa, entendeu? Então, ele está sendo muito imediatista, muito imprudente. Mesmo que ele não seja muito mal visto por ter ficado com várias meninas, uma menina que fica com vários caras é muito mais deletéria porque ela tem um potencial muito maior do que um cara. Um homem, para ele conseguir ficar com ela, ele tem que conquistar ela. E o conquistar, a gente sabe muito bem que ele é um conquistar. Você tem que ler a mente da pessoa, literalmente. Você tem que intuir perfeitamente o que, que ela pensa, o que, que ela quer, para você poder saber a senha, o código do coração dela. Entendeu? E isso aí é até um problema para mim, porque eu não consigo ver a mulher dessa forma, muito seccionada, mas chega até o ponto, chega num nível que esse tipo de mulher, ela se objetifica nesse nível, ela se coloca num padrão de várias outras mulheres e fala assim, agora encontre meu padrão. E aí ela vira um objeto, literalmente. Aí você só tem que ir lá, ver como é que é o objeto, entender como é que o padrão dele com outras mulheres e pronto, ela se coloca dentro de uma forma, como se ela estivesse saindo de uma fábrica. Entendeu? É bem com um objeto mesmo. No final das contas, esse tipo de mulher que ficou com vários caras, ela ficou com vários caras que não prestam. Vários caras que, em vez de estar às vezes trabalhando, ou às vezes está ajudando a mãe, ou está fazendo algum corre por aí, ou está fazendo alguma coisa. Ele tá fazendo alguma coisa, menos ficar na pracinha, beijando várias, ou na festinha, ou que seja em qualquer outro lugar. Entendeu? Ele está trabalhando, ele está fazendo a vida dele, ele tá se desenvolvendo. Eu mesmo. Minha vida foi basicamente intelectual durante toda a minha vida. Eu sou basicamente um autodidata, se eu for me considerar hoje. E eu tive uma sorte muito grande na vida, porque no início da minha vida, eu acabei fazendo teologia por tabela, por causa do meu pai. Meu pai fez tabela, fez tabela. Meu pai fez teologia quando eu era criança. E aí, quando eu era criança, e tudo que ele aprendia nas aulas de teologia dele, ele passava em casa. Hoje em dia eu sou cristão por causa dele. Porque se ele não tivesse feito isso, muito provavelmente eu seria agnóstico ou até ateu. Porque hoje em dia é muito difícil você entender quem é Deus, né? Essas coisas. E aí eu valorizo muito isso em mim. E eu não quero perder isso. E aí imagina, eu vou lá, tô vivendo minha vida e tal, achar uma menina linda. E aí eu falo, nossa, cara, eu podia conhecer ela e tal. E eu descubro que a menina ficou com vários outros caras. E pior, ela lida comigo como se eu fosse esses caras. Mano, você não sabe entender, você não tá entendendo a ré que eu dei nela. E tudo que eu fazia pra ela era tipo aleatório. Só que ela firmava, ela tinha convicção que ela sabia quem eu era. Ela tinha convicção que sabia que tipo de homem que eu era e o que que ela podia fazer pra acabar comigo. Ela simplesmente não conseguiu, entendeu? Ela jogava baixo, ela entendia mais ou menos as minhas fraquezas, mas eram coisas que eu já tinha passado pra ela, que a gente já tinha conversado na relação. Mas usar esse padrão antigo de outros homens pra falar comigo, ah, meu amigo, não, isso não tinha, não existia. Entendeu? O vídeo aí tá ficando longo. Bota aí no 2x, não tem problema com esse negócio. Escuta no 2x, eu não tenho problema nenhum com isso. O importante é a mensagem que está sendo passada. Quem estiver ouvindo, por favor, comenta aí, dá um feedback. Que eu tô. De dia após dia eu tô querendo passar esses vídeos no YouTube. Não só para as pessoas que estão ouvindo, mas também para mim. Eu tô precisando de me realocar.
Tô precisando de me firmar, de me fixar em algum lugar. E no mundo louco, que é literalmente louco, vou falar a verdade pra vocês, é um negócio que eu tenho vontade até de falar, de conversar, falar bem mais sobre isso, que hoje o mundo tá maluco mesmo, tá uma loucura, loucura mesmo, pura. Então, é isso. Quem estiver ouvindo aí, é nóis, tamo junto. E até mais. Vamos pro próximo vídeo aí depois.